Fala galera, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Maurício. Para você que está chegando agora, você não pode perder essa entrevista, viu? Demais, muita gente perguntando a respeito do visto de trabalho e o Thiago Lobo, um convidado meu, um grande amigo, vai estar falando um pouco da sua experiência aqui nos Estados Unidos. Fala, Thiagão! Fala aí, meu amigo, tudo bem? Massa, cara, tudo bem, e você? Pô, tudo ótimo, meu amigo. Maravilha, cara. Tá preparado aí para a entrevista? Claro, pô, tô tudo testado, aprovado, revisado, só começar. Treino. Ah, bom demais. Então vamos lá, cara. Primeiro de tudo, fala um pouquinho de você, Thiagão. A galera quer saber quem é você, aonde você mora, qual é a sua vida hoje, porque hoje você está no Brasil, né? Mas a sua história começou um pouquinho antes, você já veio para os Estados Unidos e é sobre isso que a gente vai falar, né? Isso, né? Hoje eu moro em Niterói, né? Uma cidade próxima ao Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Eu passei um tempo nos Estados Unidos, fiz intercâmbio e hoje eu sou advogado aqui no Brasil e já estou aqui tem quase uns 5 anos já. Bom demais, legal, cara. Mas vamos falar primeiro então da sua vinda para os Estados Unidos. Como é que foi, como surgiu essa ideia? Quando que você pensou, pô, vou para os Estados Unidos, quero morar nos Estados Unidos um tempo? De onde surgiu essa ideia e como que você conseguiu o visto de trabalho? A ideia surgiu quando eu comecei a fazer o curso de inglês, né? Na verdade eu odiava inglês, eu não queria saber de nada. Na escola eu fazia espanhol, até que um grande amigo meu, o Alan, ele falou: cara, você pensa em crescer, quer ser bem sucedido na vida? Você tem que aprender inglês, porque os melhores textos, livros, filmes, documentários são todos em inglês. E isso abriu minha cabeça, né? E tanto quando a gente terminou o ensino médio, ele me indicou para um curso que era intensivo, e eu acabei fazendo o curso, terminei, e aí foi quando eu tive a ideia de, cara, vou fazer um intercâmbio para poder aprimorar inglês e testar se o que eu aprendi realmente vale a pena, né? Funciona. Certo. E aí foi quando eu decidi começar a procurar uma agência para poder me ajudar a fazer o visto, né? Tirar o visto, e foi por aí que eu acabei parando nos Estados Unidos. Legal. Então, peraí, vamos voltar um pouquinho. Foi através de um amigo seu que já tinha vindo, não é isso? Pelo que eu entendi? Não. Ele já veio para os Estados Unidos? Como é que foi essa história? Esse amigo ele me indicou para um curso de inglês para que eu pudesse fazer e aprender inglês, né? E aí depois que eu terminei de fazer o curso, que eu decidi fazer o intercâmbio para poder botar à prova o que eu tinha aprendido realmente era o suficiente para poder me comunicar. Legal. Mas e aí, como é que foi isso daí? Porque assim, tem vários tipos de vistos, né? Tem o visto de turismo, que eu vou estar falando no canal, tem o visto de estudante, tem o visto de trabalho, que é muito provavelmente o mais desejado, né, Thiagão? Sim, eu tive a oportunidade de ir com visto de estudante, o problema é que era muito caro, e aí eu precisava de uma reserva que eu não tinha, e aí minha segunda opção... Pô, é verdade, cara. Minha segunda opção foi ir com visto de trabalho, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos, de recuperar uma grana. E quando eu pensei em ir, eu não tinha essa grana, né? Então eu pedi emprestado para esse amigo mesmo, que era, na época, já trabalhava com TI, ganhava uma grana maneira. Ele falou: não, Thiago, vou financiar para você e depois quando você voltar você me paga. E aí acabou que eu comecei a investigar assim, de que forma que eu poderia ir, né? Trabalhar de uma forma legal. E eu acabei contactando um outro amigo que já trabalhava nessa área, né? Ele trabalhava numa empresa de intercâmbio. E ele me deu as dicas para que eu pudesse fazer as entrevistas, já sair daqui do Brasil com o trabalho, né, já contratado, para não ter que passar um perrengue lá nos Estados Unidos em busca de trabalho. Então já saí daqui com tudo pronto. Legal, cara. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso. De repente você não precisa nem falar o nome da empresa, ou se você sentir à vontade, pode falar o nome da empresa, ou... Que tipo de empresa é essa? Quem é que faz esse tipo de serviço, presta esse serviço para você, de conseguir o emprego para você nos Estados Unidos, de fazer toda essa conexão, entrevista, valor, quanto tempo demorou tudo isso, todo esse processo entre vou para os Estados Unidos e tô indo para os Estados Unidos? Fala um pouquinho mais pra gente. Cara, não demorou, né? Quando eu coloquei isso na cabeça, eu acho que o processo todo demorou em torno de 5 meses, né? Desde contactar a empresa pela primeira vez. A empresa em si eu não lembro o nome, né? Mas tem algumas. O programa que eu fiz foi o Work and Travel Program, né? Então você viaja e trabalha, então acaba que você utiliza o inglês, eles te dão toda a assessoria de visto. Na verdade, o visto eu fui fazer sozinho na embaixada americana, mas a contratação são eles que fazem a intermediação, né? Então você tem um visto
de trabalho, já com um trabalho selecionado nos Estados Unidos, e aí você vai até a embaixada com a documentação que eles preparam e faz a entrevista em inglês, né? E depois que eles liberam o visto, você se programa para poder ir para lá. Na época, né, eu tinha a oportunidade de fazer a entrevista no Brasil, e aí você tinha uma coletiva que você passava por várias empresas, né, que faziam uma entrevista com você e te selecionava para trabalhar. Então você era contratado no Brasil. Tinha uma outra forma que você não fazia entrevista nenhuma, que foi a que eu escolhi. A empresa já conseguia a vaga de trabalho para você, e aí você já saía daqui com tudo certo. Essa foi a que eu escolhi. E tinha uma outra forma também que eu achava um pouco arriscado, você sair daqui com visto de trabalho, sem trabalho garantido, e quando você chegasse nos Estados Unidos, você ia bater na porta dos restaurantes, lanchonetes, das empresas, e falar: oi, tudo bem, eu vim fazer o programa aqui de trabalhar e viajar, será que você conseguiu uma vaga para mim? E se você não conseguir vaga, fica difícil, né? Apesar de você ter o visto e tudo. Bem arriscado. Aí eu preferi o do meio, né? Que era já sair daqui com tudo pronto. E aí eu tive a burocracia de começar a ver documentação. O programa em si, né, ele custou em torno de 3 mil a 4 mil reais. Foi o dinheiro que eu peguei emprestado com esse meu amigo. A parte da documentação, que envolvia tradução juramentada, na época eu era estudante universitário, né, que é um dos requisitos, você precisa ter vínculo com o país, né, precisa ser estudante. Sim. E aí você demonstra, né, que você ainda está na faculdade, você tem um documento da faculdade que você tem o período que você está cursando. Depois você faz a cópia da tradução juramentada da documentação, né, de quando você concluiu o ensino médio. Sim. E aí você tudo isso vai dinheiro, né, Thiago? Sim, assim... Tudo isso é custo, né? A cópia da tradução juramentada eu paguei na época, se eu não me engano, 100 ou 150 reais. Aí tem a taxa de emissão de visto também, que na época era em torno de 160, 180. Hoje eu não quero nem imaginar um valor por conta do dólar alto. Isso, 160 dólares, né? Ou reais? Não, 160 dólares, né? Isso. Aí... Então vamos manter isso em mente, viu? Para você que está assistindo, hoje o dólar está um pouco mais de 5 reais. Tem que estar vendo essa cotação aí do dia, mas vai ficar salgado. Pelo menos aí uns 600 reais hoje, né? A gente está falando. Por aí. Na época eu não tinha grana nenhuma, né? Então assim, esse meu amigo, ele financiou o programa, que era 3 a 4 mil reais. O meu pai me deu presente a passagem, então eu comprei a passagem na época, era em torno de 2 mil a 3 mil reais, que era para Boston, né? Lógico que no início eu queria fazer tudo por mim mesmo, mas eu tive que pedir ajuda, porque eu tinha que alcançar meu sonho, que era ir para os Estados Unidos. Sim. E aí depois que eu consegui passar na entrevista, consegui o visto, né? Na época eu não tinha nem passaporte, mas só para ter uma ideia. Então também tive que tirar o passaporte, né? Dei entrada na documentação na Polícia Federal, agendei. Isso. Já foi mais uma grana lá, mais uns 100 Aí já reais, vai mais uma grana. Aí você tem que tirar foto, que a foto que eles querem era diferente. Hoje é digital, você não precisa mais tirar foto, é só tirar foto lá na hora. Isso mesmo, verdade. E aí eu cheguei lá nos Estados Unidos, né? Comecei a me identificar onde eu ia trabalhar. O próprio gerente da lanchonete que eu fui contratado, ele me levou nos lugares que eu precisava tirar a documentação. Então, com o visto de trabalho, eu tive a oportunidade de tirar o Social Security Number, né, que é o CPF aqui do Brasil. Depois eu tive a oportunidade de tirar a habilitação, né, que no estado de Massachusetts, você, com o social, você pode tirar a habilitação. Fiquei morando no início num Embassy, que é como se fosse um hotel para estrangeiro. Que também, vamos deixar claro, é fornecido pela agência, né? É a agência de intercâmbio, né? No geral. Eles indicam o local, mas eu pagava semanal, né? Como tudo nos Estados Unidos, você recebe semanal, você paga a estadia semanal. Então, na época, era $200 para poder ficar, e aí eu tinha... Por semana. Por semana. Né? Você tem que primeiro depositar um calção para quando você sair, caso você quebre alguma coisa. Isso, exatamente. E aí eu fiquei lá um tempo, depois acabei fazendo amizade com outros brasileiros que estavam lá. Uma coisa muito difícil, Maurício, que eu cheguei lá, que eu tive dificuldade, era com relação ao transporte público, né? Você não tem, igual aqui no Brasil, a facilidade, vou pegar um ônibus daqui, que ele vai para o outro bairro, e acabou, você solta em pontos próximos. Lá é tudo distante. Então eu tinha um ônibus que eu saía do aeroporto, ia direto para a cidade, e aonde eu morava eu tinha que ir caminhando. Já o shopping, que eles chamam de mall, né?
ele era distante. Então, ou você ia de ônibus, ou você ia de táxi, né? Sim. Ou alguém te dava uma carona de carro. E nisso, os brasileiros são muito solícitos, cara. Os amigos que eu fiz lá, eles falavam, cara, o que você precisar, pode me ligar. Até porque era inverno, né? Então era bem frio, não dava pra ficar andando na rua. E lá é bem severo o inverno, né? Cara, demais, neva, né? E neva muito. Já em dezembro já tava começando a nevar. E aí quando você tem que fazer compras, né? E você precisa ir para um lugar mais distante, você tem que contar com alguém ou ter um próprio carro, né? Verdade. Eu consegui depois, né, com a ajuda de alguns amigos que eu fiz lá, me mudar para um outro apartamento de brasileiro, que eles alugam um quarto, né? Você acaba sendo roommate de alguém, então ficou mais barato. Muito comum. Eu comecei a pagar $120 por semana, então tive uma economia de R$80 por semana, né? $80. Verdade. E depois eu comecei a viver a vida e assim, me acostumar com o inglês, que era muito difícil do inglês que eu aprendi aqui no curso, né? Então era um inglês mais rápido, isso. vocabulário. Vamos abrir um parênteses aqui. Isso que você está falando é importante, viu? Para você que está assistindo, quando você pode estudar 2, 3, 5, 10 anos, né, Thiago, no Brasil. Quando você chega nos Estados Unidos, você meio que tem que reaprender o inglês, não é verdade? Porque é diferente a dicção, é diferente a pronúncia. O inglês, né, aqui, como você estivesse falando com um brasileiro. Então, assim, exato. Você está falando em português o inglês. Já a pronúncia, né, e as sílabas tônicas, algumas palavras são diferentes. Né? Um errinho muito engraçado, cara. Todo mundo sabe como é que é mesa em inglês, né? Table. Aí eu fui morar numa cidade que se escrevia Barnes Table. E aí no aeroporto eu perguntei, oi, tudo bem? Como é que eu faço para ir para Barnes Table? Aí o cara olhou para mim assim, verdade, sim. Né? Tipo assim, o que é Barnes Table? Barnstable. Não, era Barnstable. Barnstable, isso mesmo. Aí eu falei, tá, então desculpa aí, é Barnstable. Porque você pega o que você sabe da palavra, né? Table. Isso, exatamente. E aí não era table de mesa, era Barnstable. Aí foi que o cara me entendeu, né? Verdade. Outra coisa engraçada que eu tava na lanchonete, o cara pediu, eu fiz o meu pedido, né? E aí ele falou uma coisa no final que eu não entendi nada. Ele, for here to go. For here to go. Eu falei, que foi? É tão simples, né? Mas... não, for here, tipo, pra comer aqui, or to go, ou pra levar. Ou to go, pra levar. Aí eu falei, tá, foi isso que você falou, né? Então é engraçado, né? Você tem esses detalhezinhos da língua, da velocidade, né? E não tem jeito, bicho, o pessoal não entende. Se você fala o inglês mais ou menos ou com sotaque abrasileirado, tem gente que não pega mesmo. Mas olha só, Tiagão, então, pelo que eu entendi, vamos voltar um pouquinho aqui pra galera que tá assistindo. Você teve custo com passaporte, em média mais ou menos R$150, porque hoje eu sei, já fiz a minha pesquisa aqui, tá R$200, porque agora vem com chip e tal, de identificação, vale por 10 anos. Você teve custo com o seu visto, né, que na época foi em média $150, 160, isso, o que dá hoje mais ou menos R$600, mas em média 3, 4 mil reais com a agência de intercâmbio, né, que te preparou toda a questão burocrática para você conseguir estar vindo já com o trabalho garantido para os Estados Unidos. Então vai anotando aí, pessoal, para você ter ideia mais ou menos, uma noção do que você tem que estar guardando, investir, para poder investir nesse seu plano, nesse seu futuro, nesse seu sonho, se você tem o sonho que o Thiago também teve de vir para os Estados Unidos com visto de trabalho. 2 perguntas, Thiagão. Você ficou aqui nos Estados Unidos, foi lá para Massachusetts, né? Eu conheço muito bem, eu também sou de lá, fiquei lá 4 anos, neva. Eu amo aquela cidade, apesar de toda a neve, todas as burocracias, algumas coisinhas que não é legal, que não tem aqui na Califórnia. Mas diz para mim aí, Thiagão, 2 coisas. O que mais te agradou nos Estados Unidos, em Massachusetts, e o que mais te desagradou? Se tem alguma situação que você achou que não iria passar e passou aqui nos Estados Unidos? Cara, conta um pouquinho pra gente. Assim, o que me agradou é praticamente tudo, né? Eu adoro fazer coisas diferentes, aprender coisas novas, e eu fui para uma cidade que era muito bonita, né? Bem parecido com o que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, a parte de natureza, praia, muito verde, né, a organização, limpeza, a cidade muito limpa, bonita, e as pessoas são educadas, eu achei fantástico. Né? Então, assim, tudo me agradou. Eu aprendi muito, visitei a cidade toda, andei pela cidade toda. Agora, ruim, cara, eu tive 2 situações aí que me deixaram meio chateados, né? Uma foi que eu tava, acho que no posto de gasolina, e outra, na verdade foram 2 vezes que aconteceu isso comigo. Uma eu tava no posto, o cara olhou pra mim esquisito, o que você tá fazendo aqui, volta pro seu país,
né? Então o cara foi meio preconceituoso comigo, achei Ô, chato. louco, bicho. Você nem conversou com ele Nada, nem ele viu o só nosso olhou, sotaque assim, abrasileirado e já deu dessas. Fisionomia, e às vezes você fala alguma coisa com algum amigo em português e os caras já olham e falam. Entendi. Mas não é todo mundo, cara. Eu sei que depois Não, o outro é uma minoria. o outro americano viu, falou assim, ó, não liga pra ele não, que tipo, o cara não tem nada de boa pessoa, então assim, a gente adora os brasileiros, o pessoal é muito gente boa. E uma outra vez foi num bar também, que eu tava tomando uma cervejinha, ouvindo uma música, o cara olhou pra mim, é o mesmo discurso sempre, acho que ele só sabe falar isso, o que você tá fazendo aqui, volta pro teu país, né? E só, cara, né? Eu tive outra situação também engraçada, Maurício, tipo assim, eu saí daqui do Rio de Janeiro, né? Todo mundo fala, pô, Rio de Janeiro é perigoso e tal, e eu tava no shopping, eu fui de bike, porque na época eu não tinha carro, eu também não tinha como ir, né, aos lugares sem ter que ficar incomodando os amigos pedindo carona toda hora, e eu consegui uma bike emprestada, né, do lugar que eu tava morando. E aí eu fui de bike pro shopping, pro mall, e aí deixei minha bike lá no bicicletário, e quando eu voltei a bike não tava lá. Aí eu liguei pra uma amiga minha e falei, olha, pô, tu não vai acreditar, roubaram minha bicicleta. Ela, poxa, que chato, mas vamos fazer o seguinte, vamos chamar o guarda do shopping, a gente faz um report, né, registra lá um documento, e eu vou chamar minha mãe para te dar uma carona para você ir para casa. Ela falou, tá bom. Aí fomos lá, fizemos, preenchemos, informamos o que tinha acontecido, as características da bicicleta, e aí quando eu tô chegando em casa, eu vejo um candango lá com a... Candango é a expressão do amigo meu, né? Um camarada, né? Fala meio carioquês aqui. Tinha um camarada com a mulher deles, né? No quadro da bicicleta. Eu cheguei e falei, oh, motherfucker, get out of my bike. Aí eu falei, sai fora da minha bicicleta. E aí ele ficou meio assim, olhando, tipo, surpreso, porque acho que ele não imaginava que eu teria tido essa atitude. E aí eu sei que ele estava perto de uma casa de abrigo para pessoas que moram na rua. Né, o shelter. Morador de rua. Isso, morador de rua. E aí eu vi que tinha uma galera que começou a se movimentar. Essa minha amiga também falou, Thiago, tipo, tem a galera vindo pra te bater aí. E aí próximo tinha uns bombeiros, né? Então assim, peguei a bicicleta, saí correndo, fui pro bombeiro, expliquei pro cara que eu tinha sido roubado, que quando eu tava voltando pra casa eu peguei a bicicleta. Eu não sei nem como saiu tanto inglês, em tão pouco tempo, cara. Na hora do desespero vem a parada e começa a funcionar a cabeça de uma forma mais rápida. E aí eu consegui pegar a bicicleta de volta e foi uma história que eu contei lá para outros amigos, trouxe para o Brasil e falei, pô, nunca nem tinha sido assaltado aqui no Rio de Janeiro. E aí fui ser roubado nos Estados Unidos, né? Não, o que se torna mais improvável ainda, o cara que mora no Rio de Janeiro, né? Eu sou de São Paulo, cara, a gente sabe do que a gente tá falando, né? Exatamente. Não é fácil, é uma selva de pedra. E aí você chega nos Estados Unidos, primeiro mundo, Hyannis, que é uma baita de uma cidade, Massachusetts, um baita de um estado, a gente acha que não tem esse tipo de coisa e aí a gente é surpreendido, né? Pois é, foi uma experiência desagradável que acabou se tornando cômica no final, né? Verdade. E você me explicou até, né, um pouquinho antes na ligação que é comum, da mesma forma que é comum aqui no Brasil, no Rio de Janeiro e São Paulo, a galera pichar, né? É um assim, vandalismo, né? Um tipo de vandalismo. É uma cultura de adolescente, né? Sim. Eram dois adolescentes na época que estavam em cima da bicicleta, e aí quando eu saí da situação e eu fui trabalhar, eu conversei com um amigo meu que era adolescente de lá, americano, e ele explicou, aqui é muito comum, porque é coisa tipo de garotada que vai lá, rouba a bicicleta. E eu falei, pô, no Brasil tem algo parecido, que é a pichação. O pessoal comete esse crime, né? Exato. E aí picha muro e tal, deixa as coisas mais feias. E lá era tipo uma prática comum de adolescente roubar a bicicleta um do outro. E aí eu tive esse azar. Meu, cara, pra você que tá assistindo esse vídeo, vê aqui do lado, aqui embaixo ou aqui do lado, não sei onde que tá, mas procura aqui no canal que já tem um vídeo falando da vez que eu também fui assaltado aqui na Califórnia, cara. E não diferente do Tiagão aqui, eu também consegui ir atrás da pessoa, identifiquei o cara e peguei minhas coisas de volta. Então assiste lá que tá bem bacana esse vídeo. Tiago, então você ficou aí o quê? 3, 4 meses, que é o programa que é o tempo que o programa oferecia para você? Sim. É porque como você tem que estar estudando, né? Você tem que ser universitário, é o tempo que você tem de férias ali entre o fim de um semestre e o início do outro. Então o semestre terminava em dezembro e começava no iníciozinho de março. Então eu fiquei de dezembro a metade de março, no final de março já estava retornando pro Brasil. Aliás, eu até passei um pouquinho, acho que eu voltei no iniciozinho de abril.
Entendi. Mas e aí, voltando pro Brasil, Tiagão, o que que mudou pra você? No que acrescentou essa viagem? No que te somou que você falou assim, não, velho, isso aqui foi massa, porque se eu não tivesse ido pros Estados Unidos, isso não teria acontecido. Conta um pouquinho pra gente alguma experiência, de alguma entrevista, alguma situação. E aí a gente vai entrar num assunto bem bacana também, que é sobre... porque você se formou em advocacia, né, em Direito. Sim, Então a gente sim. quer falar um pouquinho também sobre isso. Beleza. Então, o que mudou, né? Eu já tinha um inglês legal, né? Tanto que quando eu cheguei lá o pessoal falava, nossa, você fala muito bem. Eu só não tinha a velocidade, né? E você não tem Sim. a fluência de falar o inglês e entender mais rápido. E foi um estalo, assim, porque eu estava ouvindo, às vezes, a rádio e eu não conseguia entender muitas coisas. E aí eu comecei a frequentar o cinema, então eu consegui entender 40%, 50%. E aí depois Sim, que eu assim saí, mesmo. eu comecei tipo, a ir ao cinema e entender quase tudo, 80%, 90%. Isso, E a rádio, verdade. um dia pro outro, eu assim, ué, calma aí, tô conseguindo entender agora o que o cara tá falando? É assim E mesmo. aí quando você volta pro Brasil, e eu tive a oportunidade de ser convidado para fazer uma entrevista para um escritório que prestava serviço americano, né? Era uma empresa Sim. que contratava engenheiro de perfuração de plataforma, e aí precisava fazer uma entrevista, alguns conhecimentos gerais, alguns conhecimentos de direito, e tinha que escrever uma carta em inglês. E aí eu fui convidado, fiz a entrevista, fiz toda essa parte da dinâmica, e no final era a carta em inglês. Eu fui lá, preenchi a carta, ok, né, com as informações que eles estavam pedindo, e aí quando eu entreguei para a secretária, que era a última etapa, ela falou, você já terminou? Eu falei, já? É só uma cartinha? Nossa, foi muito rápido, porque o pessoal fica aqui tipo meia hora, uma hora para escrever essa carta. E aí eu já fui contratado. No dia seguinte a menina já falou, pode vir para cá que você está contratado, né? E Que massa, fiz hein, outras entrevistas em inglês, eu não tinha vergonha, né? Porque para mim acabou sendo natural falar. E uma coisa que eu aprendi... começa até a pensar em inglês, né, Tiagão? Isso. E eu tive até dificuldade de voltar e começar a falar o português, né? Porque você acaba se acostumando com algumas palavras em inglês. Exato. Tipo save, né? Salvar. Verdade. Aí você economizar no Brasil, você não fala em inglês, você fala save. Então eu comecei a falar save em vez de falar economizar. E não é bobeira não, viu, gente? Pra você que tá vendo isso, vira e mexe, Tiagão. Eu tô gravando aqui e falta uma palavra, alguma coisa que eu queria falar em português e não vem, cara. Isso não é frescura, não é bobeira, isso realmente acontece. Isso é um sinal de que o cara já tá com o pensamento em inglês, já tá funcionando em inglês, em português. Isso é legal, né, Tiagão? Não, isso é automático. Porque você fica mais confiante na hora de falar em inglês, né? Sim. Então, assim, até assistindo o filme, eu comecei a ficar com aquela bengala, né, de você ler a legenda para ver o filme. E quando você vai pro cinema, você não tem legenda, né? Então você é obrigado a prestar atenção na história, entender o contexto, mesmo que passe uma palavra ou outra, você, não, calma aí, ele falou isso. Isso. E aí você aprende a soltar um pouco, tirar as rodinhas da bicicleta e começar a andar prestando atenção só no inglês. E aí você fica com o ouvido um pouco mais aguçado. Então isso foi excelente. Massa, bom demais, cara. Então, tá, aí você chegou, pelo que eu entendi, você trabalhou em algumas outras empresas, para algumas, né, já no seu ramo, né, no seu ramo de direito, advocacia, mas aí você decidiu que queria ser patrão, não é isso? Conta um pouquinho pra gente. Então, na verdade, quando eu fui fazer intercâmbio, eu estava meio enjoado do direito, eu não queria nem continuar a faculdade. E aí eu fui para a área da empresarial, né? Administração, cheguei a ser sócio de alguns amigos nessas áreas de tecnologia, site, loja virtual. E aí acabou que depois, no fim da faculdade, eu decidi que eu ia seguir realmente a carreira de direito. E aí eu fiz a prova da ordem, passei. Em 2015 comecei a atuar já como advogado. Eu não tinha experiência, né? Então na faculdade eu comecei a atuar mais na área administrativa. E depois, no final da faculdade, eu estava atuando como gestor, né? Cheguei a fazer cursos de gestão, fiz MBA em gestão empresarial, fiz o curso do Sebrae, que chama Empretec, né? Então eu estava focado mais nessa área de gestão de empresa. E aí, quando eu voltei para a área do direito, que eu não tinha tanta experiência, eu fui trabalhar no escritório de um amigo para aprender, né? Eu não estava nem preocupado com o salário. E aí eu comecei a pegar experiência em várias áreas, né? Direito penal, direito trabalhista, consumidor, civil, família. E aí depois que eu já estava com uma bagagem muito boa, eu falei assim, agora eu vou começar a ganhar dinheiro com isso. Lógico, e eu tive a oportunidade de ser convidado por um outro amigo, que na época a gente trabalhou num escritório de contabilidade e advocacia. Ele era contador e eu era estagiário nesse escritório.
E aí ele falou que estava se formando em Direito, que queria fazer uma sociedade, e que a gente tinha tido um bom relacionamento. E aí eu aceitei a proposta. Hoje a gente é sócio no escritório de advocacia, né, Lobo e Monteiro Advogados, que fica situado em Niterói, né, no centro de Niterói. No Rio. E a gente está focado agora nos especializarmos, né, na área tributária. E tem uma área nova surgindo aí, né, não sei se você conhece, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né, que foi sancionada esse ano e que as empresas vão precisar se adequar a essa nova realidade. Então o nosso foco hoje é trabalhar com isso. Lógico, né, como o escritório está começando, a gente acaba aceitando outros clientes, né, na área de consumidor, família, civil, mas sem fugir do nosso objetivo, que é ser especialista nessas áreas. Ah, sim, entendi. Então, pessoal, para você que está chegando agora e não está sabendo, o Thiago já tem um escritório de direito, né, de advocacia junto com o Monteiro, é isso? Lobo e Monteiro. Jorge Monteiro, que é o meu sócio, né, eu sou o Thiago Lobo, e o escritório Lobo e Monteiro Advogados. Lobo e Monteiro Advogados, que está no Rio de Janeiro, situado em Niterói, é isso? Isso, estado do Rio de Janeiro, Niterói. cidade de Niterói. Beleza. E a gente conversou um pouquinho antes, você explicou também que, apesar de estar no Rio de Janeiro, você consegue atender outros estados do país, né, através de ligação? Sim. Isso é permitido para tirar alguma dúvida, tá tirando algum esclarecimento, de repente tentando ajudar de alguma forma? Exato, né? Hoje, até por conta da pandemia, todo mundo teve que se adequar, né? Então, as pessoas estão trabalhando mais em home office, utilizando a tecnologia, assim como você e eu agora, né, nessa comunicação, nessa entrevista, usando os equipamentos de informática. E quando se trata de alguma coisa simples que você pode trabalhar, utilizar, sei lá, pode ser uma consultoria, né, entrada em algum processo, a gente faz tudo de forma remota. Né, e a gente consegue mandar a procuração por e-mail, a pessoa assina, fotografa ou digitaliza e encaminha para a gente novamente. E aí, quando é necessário ser presencial, né, a gente acaba agendando lá no escritório para que a pessoa vá. Mas hoje nós evitamos, até por conta do risco de contaminação, né, para a gente proteger tanto o cliente e a nós mesmos. Então, o que for possível, a gente faz tudo de forma remota, né? Mas, se for o caso, a gente tem como atender também. Beleza. Pessoal, vou estar deixando aqui para você, na tela, já aparecendo aqui, tanto o Facebook, o site, o Instagram do Thiago Lobo e do seu escritório, que está situado no Rio de Janeiro, para você que tem interesse, que tem alguma dificuldade, alguma situação que precisa de um advogado. Então tá aqui a indicação, um cara ponta firme, cara licenciado, né, Thiago? Você tem lá o seu... Porque isso é importante falar, né? Você não é só advogado, você é advogado, já licenciado pela OAB, não é isso? Exatamente. E isso faz toda a diferença. Então, com certeza, garantia, né, de qualidade aí no serviço prestado. Tiagão, possível. Cara, agradeço demais a sua atenção, o seu tempo. Eu sei que você é um cara muito corrido aí no Rio de Janeiro, com todos os seus clientes e tudo mais. Tiagão, muito obrigado mais uma vez, cara, pela atenção, pelo seu tempo aí. Sei que é difícil para você estar atendendo, né, por conta dessa corrida no Rio de Janeiro. A oportunidade. Galera, espero que tenham gostado aqui da entrevista, tenha ajudado, esclarecido um pouco mais como que tá conseguindo visto de trabalho. Vou deixar na descrição do vídeo todas as informações, valores, o tempo que ele demorou para conseguir tudo isso. E assiste o vídeo, indica para os seus amigos, para os seus colegas. De repente você conhece alguém que tem um interesse, que tem um sonho de vir para os Estados Unidos, né, Thiago? Isso. E pode estar ajudando mais pessoas também. Último recadinho, Thiago, quer deixar alguma coisa aí para a galera? Considerações finais. Claro, com certeza. Assim, o que eu deixo de recado para a galera que quiser realmente ter essa experiência, né, de ir para outro país, corra atrás, né, mesmo que as condições não sejam favoráveis naquele momento, né, como não era na minha época, porque eu não tinha grana, eu precisei pegar dinheiro emprestado com amigo, a família também me ajudou muito, né, meu pai pagou a passagem, minha mãe me ajudou com o dinheiro que eu estava levando, e aí eu sei que no final deu tudo certo porque era o que eu queria, eu busquei informação, me dediquei, consegui aprender o que era necessário, fui aos poucos, um passo de cada vez, até conseguir chegar lá, que era o meu objetivo. Então, se você tem esse sonho, quer ter essa experiência, corra atrás que vai dar certo. Tá? E o que eu puder ajudar, pode contar comigo também. E assiste os vídeos aqui, né, Thiago? Para entender melhor, para aprender mais, cara, né? Olha, naquela época não tinha essa facilidade, não, né? Tinha. Tecnologia, de você experimentar antes de estar no país, né? É verdade. Então, assim, aproveita essa experiência do Maurício, um cara que já está há bastante tempo aí nos Estados Unidos, viveu muita coisa,
pulou de estado para estado. Sim. Então ele tem muito a compartilhar, com certeza você vai ganhar muito vendo os vídeos dele. Eu também continuo assistindo para reviver essa lembrança boa de estar morando nos Estados Unidos, vendo como é que as coisas funcionam lá. É verdade. E aproveite, o que tiver de conteúdo são bons conteúdos. Legal, obrigado Tiagão mais uma vez. Galera, mais uma vez muito obrigado, espero que tenham gostado. Segue na tela meu Instagram, meu Facebook, para você que quer um contato mais direto comigo. Até o próximo vídeo, tchau!